O milagre que mudou a vida de Antônia, uma criança liberta da fibrose pulmonar. Antônia segurava o pequeno corpo da filha nos braços, sentindo cada respiração ofegante de Maria Clara como se fosse a sua própria. A menina, de apenas 4 anos, tinha olhinhos brilhantes e um sorriso que iluminava qualquer ambiente, mas há 6 meses, esse sorriso havia se apagado. O diagnóstico foi como uma facada: fibrose pulmonar idiopática infantil, uma doença rara e progressiva que endurecia os pulmões da criança, tornando cada inspiração uma batalha. Os médicos foram claros: não há cura. O transplante é a única esperança, mas a lista de espera é longa, e o tempo dela está se esgotando. As contas médicas se acumularam. O marido, Pedro, um motorista de aplicativo, trabalhava de sol a sol, mas o dinheiro nunca era suficiente. As noites eram de choro, com Maria Clara acordando sufocada, e Antônia, sem saber mais o que fazer, só conseguia clamar: meu Deus, por que a minha filha? A fé que ela tinha desde pequena, herdada da avó católica, parecia não adiantar mais. As velas acesas, as promessas, as novenas, nada mudava o quadro da filha. Até que, numa tarde de desespero, enquanto esperava no corredor do hospital, uma mulher de voz firme e olhares compassivos se aproximou. Minha irmã, eu vejo que você está sofrendo. Mas Deus não quer isso para você, disse a mulher, colocando a mão no ombro de Antônia. Na Igreja Universal, Jesus está operando milagres todos os dias. Minha sobrinha tinha leucemia, e hoje está curada. Venha conosco. Não custa tentar. Antônia olhou para ela com ceticismo, mas algo naqueles olhos a fez guardar o endereço do templo. O que eu tenho a perder, pensou. O primeiro passo na fé. No domingo seguinte, com Maria Clara no colo e o coração apertado, Antônia entrou na Igreja Universal do Reino de Deus. O lugar era diferente de tudo que ela já havia visto: música vibrante, pessoas sorrindo, testemunhos de milagres no altar. Um pastor se aproximou, estendeu a mão e disse: seja bem-vinda, irmã. Deus trouxe você aqui hoje por um propósito. Ela não conseguiu segurar as lágrimas. Quando o culto começou, a mensagem do pastor falava justamente sobre a fé que move montanhas. Ele citou Marcos 11h24, por isso, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Antônia sentiu algo mexer dentro dela. Pela primeira vez em meses, uma centelha de esperança acendeu. No final do culto, houve um apelo para oração de libertação. O pastor convidou todos os que precisavam de um milagre a se levantarem. Antônia, trêmula, levantou-se com Maria Clara nos braços. Quando o pastor impôs as mãos sobre a criança e começou a orar com autoridade espiritual, ela sentiu um calor estranho percorrer seu corpo. Senhor, eu não sei se tu existes mesmo, mas se existires, salva minha filha, clamou em silêncio. O pastor então pegou o óleo ungido e fez uma cruz na testa de Maria Clara, declarando: em nome de Jesus, esta doença sai agora. Os pulmões desta criança são restaurados pelo poder do Espírito Santo. Antônia chorou sem parar. Quando saiu da igreja, levou consigo um folheto sobre a campanha dos 7 dias de jejum e oração, uma corrente de fé onde os fiéis se dedicavam a buscar a Deus com intensidade. A corrente que quebrou as correntes. Antônia não entendia muito sobre dízimo e ofertas, mas algo dentro dela a impulsionou a dar o pouco que tinha na próxima reunião. Se Deus é fiel, Ele vai honrar a minha fé, pensou. Ela começou a participar das vigílias de oração, onde os fiéis se reuniam à meia-noite para clamar por milagres. Nas noites em que Maria Clara piorava, Antônia ligava para a linha de oração da igreja, e pastores oravam com ela pelo telefone, quebrando maldições e declarando cura. No 4º dia da campanha, durante uma fogueira santa de Israel, um momento de oração intensa com imposição de mãos e clamor pelo Espírito Santo, Antônia sentiu algo sobrenatural acontecer. Enquanto o pastor orava, Maria Clara, que sempre ficava quieta e pálida, de repente abriu os olhos bem grandes e sorriu. Antônia quase desmaiou. Mãe, eu tô bem, disse a menina, com uma voz mais firme do que há semanas. No dia seguinte, no culto da família, Antônia levou Maria Clara para um testemunho no altar. Com lágrimas nos olhos, ela contou como a filha havia melhorado, respirando melhor, com mais energia, e até brincando novamente. O pastor então desafiou a congregação: quem aqui acredita que Deus ainda faz milagres? A igreja inteira gritou: eu creio. Mas o maior milagre ainda estava por vir.
O dia em que Deus falou. 2 semanas depois, Antônia levou Maria Clara para uma consulta de rotina. O médico, surpreso, pediu novos exames. Os resultados chegaram e deixaram até os especialistas boquiabertos. Os pulmões de Maria Clara estavam normalizados. Não havia mais sinais de fibrose. Não havia explicação médica. Era um milagre divino. Quando Antônia voltou à igreja para dar o testemunho, a emoção tomou conta de todos. Ela subiu ao altar com Maria Clara, agora correndo e pulando como qualquer criança saudável. Eu não tinha fé, mas Deus me encontrou no meu desespero. Ele não só curou minha filha, como mudou a minha vida, declarou, enquanto a igreja aplaudia e glorificava a Deus. O pastor então ensinou uma lição que Antônia nunca esqueceria. Muitos pensam que Deus só age quando tudo está bem. Mas é nas crises que ele mostra seu poder. Antônia poderia ter desistido, poderia ter se afundado na dúvida, mas ela escolheu persistir na fé. Ela deu o dízimo quando não tinha, jejuou quando o corpo pedia comida, orou quando a esperança estava fraca. E Deus, que é fiel, honrou a sua obediência. A vida depois do milagre. Hoje, Maria Clara tem 6 anos, corre, pula e não precisa mais de oxigênio. Antônia e Pedro são dizimistas fiéis e participam ativamente da igreja. Eles aprenderam que a prosperidade não é só dinheiro, mas saúde, paz e uma família unida. Antônia agora faz parte do grupo de oração das mulheres que oram pelos filhos, ajudando outras mães que passam por lutas semelhantes. Toda vez que alguém pergunta como sua filha foi curada, ela responde com convicção. Não foi medicina, não foi sorte. Foi Jesus. Na Igreja Universal, eu aprendi que Deus não muda as coisas, Ele muda corações. E quando o coração muda, os milagres acontecem. E assim, a história de Antônia se tornou mais um testemunho vivo de que, onde há fé, não há impossíveis. A vida deles mudou tanto que até os médicos ficaram surpresos. No último retorno ao hospital, o cardiologista que acompanhava Maria Clara desde o nascimento olhou para os exames, depois para a menina brincando no corredor, e balançou a cabeça, incrédulo. Isso não tem explicação médica, ele admitiu, com a voz embargada. Os ventrículos dela estavam tão comprometidos que, tecnicamente, ela não deveria estar aqui. Mas está. E está perfeita. Antônia sorriu, segurando a mão da filha. Doutor, a explicação não está nos exames. Está na Bíblia. Em Jeremias 32, 27, Deus diz, Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne, acaso, haverá coisa demasiadamente difícil para mim? Para ele, nada é impossível. O médico, que sempre foi cético, não teve como argumentar. Aquilo era mais do que uma recuperação, era um milagre que desafiava toda a lógica. Antes de sair, ele pediu o endereço da igreja. Talvez eu precise ver isso de perto, disse, guardando o papel no bolso. E não foi só ele. A história de Maria Clara começou a se espalhar. Vizinhos que antes torciam o nariz quando Antônia falava de fé agora a procuravam pedindo oração. Uma delas era Dona Marisa, a senhora que morava no apartamento ao lado e que sempre reclamava do barulho das crianças brincando. Um dia, ela bateu à porta com os olhos cheios de lágrimas. Minha neta foi diagnosticada com leucemia, contou, segurando um lenço amassado. Os médicos disseram que é muito grave. Mas se Deus fez isso pela sua filha, será que Ele pode fazer pela minha? Antônia não hesitou. Abraçou Dona Marisa e a levou direto para a Universal. Naquele mesmo dia, durante a corrente de libertação, a senhora entregou a dor ao altar e saiu de lá com uma paz que não sentia há anos. Uma semana depois, os exames da neta mostraram uma melhora inexplicável. Os médicos reduziram a gravidade do caso, e hoje, 2 anos depois, a menina está em remissão total. Eu era cética, mas vi com meus próprios olhos, Dona Marisa diz agora, toda vez que testemunha na igreja. Deus não faz acepção de pessoas. Se ele ouviu Antônia, vai ouvir você também. Pedro, que antes era um homem fechado e desanimado, hoje é um obreiro ativo. Ele conta que o maior milagre não foi só a cura da filha, mas a transformação dele mesmo. Eu era amargurado, achava que a vida me devia alguma coisa, admite. Mas na Universal, aprendi que a verdadeira riqueza não é o que a gente tem, é o que a gente entrega.
Hoje, eu entrego meu tempo, meu trabalho e até minhas lágrimas, se preciso, porque sei que Deus multiplica tudo. A família agora tem um pequeno comércio, uma padaria que abriu depois que Pedro foi orientado em uma reunião de prosperidade a investir no que já sabia fazer, pães. O negócio prosperou de tal forma que hoje eles empregam 5 pessoas da comunidade. E toda sexta-feira, antes de fechar, Antônia e Pedro distribuem pães de graça para famílias carentes, com um versículo escrito no saquinho: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, e embaixo, em letras miúdas, Deus proveu para nós. Ele pode prover para você também. Venha à Universal. Maria Clara, agora com 7 anos, adora ajudar. Ela mesma coloca os versículos nos saquinhos e diz, com a sabedoria de quem já viu o poder de Deus de perto: Mamãe, quando a gente dá, Deus dá mais. É como a história do menino que deu os pães e os peixes para Jesus. Ele multiplicou. E assim, o milagre que começou com um choro desesperado em um hospital se tornou uma corrente de bênçãos que não para de crescer. A cada vida tocada, Antônia e Pedro veem a fidelidade de Deus se confirmando. Eles não são mais os mesmos. Não vivem mais no medo, mas na certeza de que, quando Deus está no controle, até o impossível vira testemunho. E a melhor parte? Essa história não acabou. Todos os dias, na Universal, novas Antonias, novos Pedros e novas Maria Claras estão descobrindo que, com fé, a última palavra sempre será de Deus. E foi justamente numa tarde de sábado, enquanto Antônia e Pedro ajudavam a distribuir os saquinhos de versículos na porta da Universal, que uma mulher se aproximou com os olhos cheios de lágrimas. Ela segurava um exame médico amassado na mão e mal conseguia falar. Eu não sei mais o que fazer, ela gaguejou. Meu filho tem só 8 anos e os médicos disseram que é leucemia. Eles falam em quimioterapia, em chances, mas eu só ouço sem garantia. Minha irmã me trouxe aqui porque disse que Deus faz milagres. Mas eu não sei se ainda tenho fé para isso. Antônia olhou para Pedro, e os dois reconheceram naquele desespero o mesmo medo que já os havia paralisado. Sem hesitar, Antônia pegou as mãos daquela mãe e falou com uma firmeza que só quem já viu o sobrenatural pode ter. Há 3 anos, meu marido estava entre a vida e a morte. Os médicos desistiram, mas Deus não. Hoje ele está aqui, forte, trabalhando, abençoando vidas. E não foi sorte, foi milagre. Se Deus fez por nós, Ele faz por você também. Mas tem uma coisa, você precisa soltar esse exame na mão dele. Não é fácil, eu sei. A gente quer segurar com todas as forças, como se a gente pudesse controlar. Mas a fé é soltar. Pedro, então, colocou a mão no ombro da mulher e completou: Vamos entrar agora mesmo e orar por seu filho. Não é só uma oração, é uma batalha espiritual. O inimigo quer roubar a esperança de você, mas Jesus já venceu tudo na cruz. Você só precisa acreditar que ele vai agir hoje. Dentro do templo, enquanto o pastor fazia a oração de fé, Maria Clara, que já tinha crescido e se tornado uma adolescente cheia do Espírito Santo, se aproximou da criança doente. Com uma naturalidade que só as crianças têm para enxergar o sobrenatural, ela segurou a mão do menino e começou a declarar: Jesus, você disse que quem põe a mão nas crianças em seu nome, recebe a bênção. Então eu estou colocando minha mão nele agora, e peço, Saridade vem. Como foi com papai, como foi com mamãe, como foi comigo quando nasci, faz de novo, Senhor. Foi nesse momento que o menino, que até então estava pálido e fraco, abriu os olhos bem grandões e disse para a mãe: Mãe, eu estou sentindo uma coisa quente aqui dentro. É como se alguém estivesse soprando ar quente no meu peito. A mulher começou a chorar, e o pastor, percebendo a manifestação do Espírito, pediu que todos ali presentes declarassem em voz alta: Pelo poder do sangue de Jesus, toda doença sai agora. Câncer, secar até a raiz. Restauração total, em nome de Jesus. Quando a mulher levou o filho de volta ao hospital na segunda-feira para começar o tratamento, os médicos ficaram atonitos. Os exames de sangue, que antes mostravam as células doentes dominando, agora estavam normais. Tão normais que o hematologista chamou outros colegas para conferir. Isso não faz sentido, um deles murmurava. Em 3 dias, uma remissão espontânea assim, é estatisticamente impossível. Mas a mãe, com os olhos brilhando, apenas sorriu e respondeu: Para os homens, é impossível.
Mas para Deus, nada é. E assim, mais uma família entrou para a corrente de milagres que começou com Antônia e Pedro. O menino, hoje, corre, joga bola e, toda semana, vai com a mãe à Universal para testemunhar. Ele até ajuda Maria Clara a distribuir os saquinhos de versículos, agora com um novo recado escrito à mão por ele: Deus ainda faz milagres. O meu foi um deles. Enquanto isso, Pedro e Antônia continuam firmes na obra de Deus. Ele, que antes mal conseguia andar, agora é um dos primeiros a chegar nos cultos para ajudar a arrumar as cadeiras. Ela, que já foi uma mulher quebrada pela dor, hoje lidera um grupo de oração para mães que enfrentam doenças na família. E juntos, eles repetem para quem quer ouvir: a gente não merecia nada disso. Mas Deus, na sua misericórdia, nos escolheu para mostrar que Ele não mudou. Os mesmos milagres que Jesus fazia há 2000 anos, Ele faz hoje. Só depende de a gente crer e não desistir. E a cada nova história de cura, de restauração, de vidas transformadas, fica claro que a Universal não é só um lugar de cultos. É um campo de batalha onde o impossível se rende ao poder de Deus. Onde o choro vira alegria, o medo vira fé, e o que era para ser o fim, se torna apenas o começo de um testemunho que nunca para de se multiplicar. E foi justamente num desses encontros de oração que Maria conheceu a história de Jussara, uma mulher que chegou à igreja arrastando não só o corpo fragilizado pela esclerose múltipla, mas também o coração pesado pelas palavras dos médicos: você nunca mais vai andar sem ajuda. Os remédios só aliviavam um pouco a dor, mas a doença avançava implacável, roubando seus movimentos, sua independência e, aos poucos, sua esperança. Jussara já tinha ouvido falar dos milagres na Universal, mas, como muitos, achava que eram coisas para os outros. Até que uma amiga, cansada de vê-la se afundar em depressão, a levou quase à força para um culto de libertação. Ela entrou manca, apoiada em uma bengala, com as pernas tremendo a cada passo. O pastor, ao vê-la, não fez cerimônia: filha, hoje Deus vai te curar. Mas você precisa soltar essa bengala na fé. Ela riu sem graça, apertando ainda mais o cabo de metal. Se eu soltar, caio, pastor. Mas algo na voz daquele homem, uma autoridade que não era dele, mas de quem o enviará, fez seu coração acelerar. Quando o culto chegou ao momento da oração, Jussara sentiu um calor estranho percorrer suas pernas, como se algo dentro dela estivesse sendo desamarrado. O pastor, então, estendeu a mão e ordenou: em nome de Jesus, levante-se e ande. Ela hesitou. O medo gritava mais alto que a fé. Mas, de repente, lembrou-se das palavras de Maria: Deus não mudou. Com lágrimas escorrendo, soltou a bengala. Os joelhos não tremeram. Os pés, antes dormentes, obedeceram. Primeiro um passo, depois outro, e então, ela estava correndo. Correndo. Pelos corredores da igreja, entre gritos de glória a Deus, e pessoas chorando. A bengala caiu no chão, esquecida, enquanto Jussara pulava, dançava, abraçava estranhos que agora eram irmãos. Os médicos não tinham explicação. Os exames mostravam melhor inexplicável. Mas ela sabia, não era remissão, era cura. E não ficou quieta. Voltou à igreja na semana seguinte, não mais como uma paciente, mas como uma guerreira. Hoje, ela está na frente dos cultos, intercedendo por outros que chegam com o mesmo desespero que um dia foi seu. Se Deus fez por mim, Ele faz por você, repete, enquanto segura as mãos de quem ainda duvida. E assim, a Universal segue sendo esse lugar onde o sobrenatural se torna rotina. Onde um homem surdo desde criança ouve pela primeira vez o som de um aleluia, onde uma mulher estéril entra com um laudo médico e sai com um teste de gravidez positivo, onde um viciado em drogas, depois de anos de luta, joga no lixo a última dose e nunca mais olha para trás. Porque ali, entre aquelas quatro paredes, ou melhor, além delas, há um Deus que não se contenta com meias medidas. Ele não dá só alívio, ele dá livramento. Não oferece muletas, oferece pernas novas. E a cada vida transformada, a mensagem se repete como um eco: se você ainda não viu seu milagre, é porque a sua história de vitória ainda está sendo escrita. Mas pode ter certeza, o final já está decidido. E foi justamente nesse clima de fé que a Maria Aparecida chegou à Universal pela primeira vez, arrastando mais do que os próprios pés. Ela vinha carregando um peso que nenhum médico, nenhum remédio, nenhuma palavra de conforto humano havia conseguido aliviar,
a dor de ter perdido o filho único, o Pedro, em um acidente de carro 3 anos antes. O luto era tão profundo que seu corpo pareceu desistir junto com o coração. As noites eram um tormento de lágrimas e perguntas sem resposta, os dias, um vazio que nem o trabalho conseguia preencher. Até que uma colega, depois de muito insistir, a levou até a igreja. Ela entrou com os olhos baixos, como se o chão fosse mais interessante que qualquer promessa de esperança. Mas quando o pastor começou a falar sobre a ressurreição de Lázaro, algo dentro dela estremeceu. Não era só história bíblica, era a forma como ele dizia: Deus não está nos túmulos, ele está nos milagres. Se ele abriu a porta da sepultura para Lázaro, ele pode abrir a porta do seu coração hoje. Maria Aparecida sentiu um calor no peito, como se alguém tivesse acendido uma luz onde só havia escuridão. E quando o pastor fez o chamado para oração, ela se levantou sem pensar, tremendo. Na fila para receber a unção, uma senhora ao seu lado segurou sua mão e sussurrou: Filha, Deus vai te surpreender. Eu também perdi um filho, e hoje eu durmo em paz porque ele me deu um sonho onde vi meu menino sorrindo no céu. A dor não some, mas a paz vem. Maria Aparecida não conseguiu segurar as lágrimas. Quando o pastor impôs as mãos sobre ela, ela ouviu uma voz, não de fora, mas dentro do seu próprio espírito, dizendo: Ele está bem. E você também vai estar. Nos dias seguintes, algo mudou. Não foi de uma hora para outra, como num passe de mágica, mas como um rio que volta a correr depois de uma seca. Ela começou a sonhar com Pedro. Não aqueles pesadelos onde ela o via machucado, mas sonhos onde ele estava inteiro, abraçando-a, dizendo: Mãe, não chora mais. Eu tô feliz. Uma noite, ela acordou com um cheiro conhecido, o perfume que Pedro usava, aquele mesmo que ela havia guardado na gaveta por não suportar jogar fora. O quarto estava vazio, mas o aroma permanecia, forte, como se ele tivesse passado por ali naquele exato momento. E então veio o milagre que ela não esperava, a capacidade de respirar sem sentir que estava se afogando. As memórias de Pedro ainda doíam, mas agora vinham acompanhadas de uma certeza que não existia antes: ele não havia desaparecido. Ele estava vivo, de outra forma, sim, mas vivo. E ela, aos poucos, voltava a viver também. Começou a frequentar os cultos, a servir no trabalho de visitação, a contar sua história para outras mães que, como ela, achavam que a dor ia matá-las. Deus não tirou a saudade, ela dizia, mas ele deu algo maior, a paz que só ele pode dar. E foi assim que, no culto de ação de graças daquele ano, Maria Aparecida subiu ao púlpito com uma foto de Pedro no peito e um sorriso que ninguém acreditava ser possível. Eu vim aqui quebrada, achando que minha vida tinha acabado. Mas Deus me mostrou que a morte não é o fim para quem nele crê. Meu filho está com ele, e eu? Eu estou aqui, de pé, porque Deus não só sarou minha alma como me deu um propósito novo. A igreja inteira chorou com ela, não de tristeza, mas daquela emoção que só vem quando a gente testemunha o impossível se tornando real. Porque é isso que a Universal faz, ela não apaga as cicatrizes, mas transforma elas em testemunhos. Não promete um caminho sem dor, mas garante que nenhuma dor será maior que a mão de Deus sustentando. E assim, entre lágrimas e aleluias, a história de Maria Aparecida se juntou às outras, as dos que foram curados, dos que foram libertos, dos que, como ela, descobriram que milagre não é só o que a gente vê, mas o que a gente sente quando Deus toca onde ninguém mais alcança. E se você está lendo isso hoje pensando: mas o meu caso é diferente, saiba que não é. Porque o Deus que ressuscitou Lázaro, que deu um filho para Sara, que acalmou a tempestade com uma palavra, é o mesmo Deus que está te esperando na Universal. Talvez seu milagre não venha como você imagina, mas vem. E quando vier, você vai entender por que a dor valeu a pena, porque no final, o que fica não é a lembrança do sofrimento, mas a certeza de que, contra todas as probabilidades, você venceu. O milagre que veio no silêncio. Maria Aparecida voltou para casa naquela noite com o coração leve, mas ainda com uma dúvida: e agora, Senhor? A dor no corpo havia sumido, mas a memória da luta ainda ardia. Até que, 3 dias depois, o médico ligou. Os exames, antes irreconhecíveis de tão graves, voltaram limpos. Não há explicação médica, disse ele, a voz trêmula. Isso não acontece. Mas Maria sorriu, porque ela já sabia: Deus havia escrito seu nome na história dos impossíveis. Anos se passaram. Hoje,
Ela segura a mão de uma mulher no corredor da igreja, cujos olhos brilham com as mesmas lágrimas que um dia foram suas. Como você aguentou? Pergunta a desconhecida. Maria olha para as próprias cicatrizes, não as da pele, mas as da alma, agora transformadas em força. Eu não aguentava. Mas ele aguentou por mim. O milagre não foi só a cura, foi aprender que, mesmo quando tudo desaba, Deus está segurando a gente pelo lado que a gente não vê. A lição que fica. Milagre não é só o que muda fora, mas o que renova dentro. Às vezes, Deus não tira o problema, ele te carrega através dele. A fé não é a certeza de que o mar não virá, mas a convicção de que, se vier, você não afundará. E quando a tempestade passar, você vai olhar para trás e entender, a maior vitória não foi vencer a batalha, mas descobrir que, o tempo todo, você nunca esteve sozinho. Então, se hoje você está com as mãos vazias e o coração cansado, venha. Não porque a Universal tem respostas mágicas, mas porque aqui você encontra aquele que faz coisas novas até com cinzas. Seu milagre pode estar a um passo, a uma oração, a uma lágrima de distância. E quando ele chegar, você vai saber, valeu cada noite de choro, cada porquê, cada momento em que você escolheu acreditar contra a lógica. Porque no final, o que Deus escreve com suas lágrimas, ninguém apaga.